Irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 6. Nós leremos os versos 6 a 11. Lucas, terceiro dos Evangelhos, capítulo 6, versos 6 a 11. Para você que visita a nossa igreja, que vem pela primeira vez, nós temos Bíblias aí nos bancos. E a tradução que eu estou utilizando, que nós utilizamos, é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Lucas, capítulo 6, versos 6 a 11. O título da mensagem de hoje é O Senhor da Adoração. Lucas 6, 6 a 11 diz assim: Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles, escribas e fariseus: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles, escribas e fariseus, se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra e aqui está o teu povo. Que o Senhor nos ensine nessa hora. O Senhor sabe, não sou capaz. O Senhor sabe das minhas limitações, eu também sei. Mas fale ao seu povo. Fale ao seu povo. E que Cristo, o Senhor de toda adoração, seja exaltado e glorificado no nome de Jesus. Amém. Tem um autor, um romancista americano, que eu gosto muito e que fala coisas extraordinárias. Primeiro, porque são muito boas. E segundo, porque ele não é cristão. E eu sempre fico impressionado com a profundidade das coisas que ele escreve. Essa introdução eu vou ler para vocês, depois eu explico mais. Ele disse assim em um de seus discursos: Nas trincheiras do dia a dia não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como não adorar. Todo mundo adora. A única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para adorar, seja Jesus Cristo, seja Alá, seja Jeová, ou a deusa mãe Wicca, ou as 4 nobres verdades, ou algum conjunto inviolável de princípios éticos, é que todo outro objeto de adoração te engolirá vivo. Quem adorar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido de sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que venerar seu próprio corpo, beleza, ou seus encantos sexuais, sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, morrerá 1 milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. No fundo, todos nós já sabemos disso. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. No fundo, todos nós já sabemos dessas coisas. Quem escreveu isso foi o David Foster Wallace. Ele é um romancista muito famoso nos Estados Unidos e ele se suicidou
em 2008. Mas esse discurso aqui, ele deu aos alunos da formatura do Kenyon College em 2005. Incrível, né? E tem tudo a ver com o nosso tema. Porque através de Lucas 6, versículos 6 a 11, nós veremos como Jesus afirmou ser o Senhor da adoração. Saber disso é questão de vida ou morte, meus irmãos. Jesus é Deus e Ele detém toda a autoridade. E nós vamos aprender também que da correta adoração ao Senhor Jesus flui bondade e misericórdia ao próximo. Esse é o resumo da mensagem. Através desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver como o Senhor Jesus é o Senhor da adoração e isso é uma questão de vida ou morte. Ele é digno, Ele detém toda a autoridade. E da correta adoração ao Senhor flui bondade e misericórdia ao próximo. Esse é o resumo daquilo que veremos hoje. Fique com a frase do David Foster Wallace na sua cabeça. Mais tarde a gente volta para ela. Mas vamos entrar um pouco mais no texto que eu acabei de ler, dos versos 6 a 11. Você precisa saber que nós estamos no Evangelho de Lucas, e Lucas é o médico amado. Mas mais especificamente, nós estamos dentro do capítulo 6 desse Evangelho, e nós estamos inseridos dentro de um contexto que é o assunto de maior polêmica entre Jesus e os fariseus, que é a correta observância do sábado. Todos os 4 evangelhos deixam claro que esse era o ponto principal do conflito de Jesus com as autoridades judaicas de seu tempo. Os rabinos sabiam que o sábado era para ser um deleite. Porém, as regras que eles impunham a esse dia eram muito detalhadas, muito repressivas. E o que há de notável na abordagem de Jesus é que ele não está pedindo para que as regras fossem relaxadas e que as pessoas assumissem uma postura mais liberal diante do sábado. Não é isso. O que Jesus brigava com aqueles seus oponentes era que eles deixaram de enxergar o propósito verdadeiro daquele dia santo. Por conta de todas as tradições que eles adicionaram, revelando a cegueira do próprio coração, eles não mais conseguiam entender a razão, o conteúdo central daquele dia. Se tivessem entendido, eles veriam que obras de misericórdia, que atos de misericórdia, como Jesus fazia em dia de sábado, não eram somente permitidos, eram obrigatórios. Mas essa tensão em torno da observância do sábado, esse problema, e a gente vai ver que é um problema, que Jesus acabou de arrumar aqui no texto que nós lemos, não começa aqui nesses versos. Ele começa um pouquinho antes. Tem início em um outro sábado, narrado por Lucas, nos versos 1 a 5. E você precisa entender bem a profundidade das afirmações de Jesus, para que você consiga adentrar no drama envolvido nessa situação aqui. Olhe comigo os versos 1 a 5 desse mesmo capítulo. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esse é o início da tensão. O problema é que era um dia de sábado, os discípulos acompanhavam Jesus e eles estavam famintos. Como diz Mateus 12, no mesmo relato dessa cena. Eles estavam passando dentro de algumas plantações, e nessa hora, tá com fome, tá passando dentro de uma plantação, nada melhor do que se unir o útil ao agradável, né? E os discípulos nem pensaram 2 vezes. O que eles fizeram? Eles colheram e eles comeram espigas, debulhando-as com as mãos. E crianças, debulhando é uma atividade
que você faz para tirar de uma espiga os grãos que ela contém. Tá? É como se você tivesse uma espiga de milho, tá bom? E você tirasse os grãos da espiga de milho. E aí você jogasse o sabugo fora e ficasse só com os grãos. E os discípulos fizeram isso. Os discípulos debulhou as espigas com as próprias mãos. Por quê? Porque eles estavam com fome. Lógico. E a lei permitia, lá em Deuteronômio está escrito isso, a lei permitia que qualquer um fizesse isso. Mas em dia de sábado complica, né, Jesus? Dia de sábado, o negócio fica complicado. O raciocínio dos fariseus era o seguinte, irmãos. Não é proibido trabalhar em dia de sábado, segundo a lei, Êxodo, Deuteronômio e outros textos? Sim. Não tinham os rabinos feito uma lista de 39 trabalhos principais, com várias categorias menores especificadas, todos trabalhos proibidos no dia de sábado? Sim. De acordo com essa lista, colher espigas e esfregá-las com a mão também não era proibido? Sim. Então, por que os discípulos de Jesus estão engajados em uma atividade proibitiva e Jesus não faz nada a respeito? Isso é inadmissível na visão dos fariseus. Inadmissível. Para eles, está tudo errado. E Jesus também está errado. Mas como Jesus responde? Jesus responde dirigindo a atenção deles para as duas coisas. A primeira coisa, o primeiro ponto é que Jesus aponta a Escritura. E de um jeito bem interessante. Imagina você virar para um mestre da lei, ou melhor, você virar para um PhD, no assunto que ele estuda, e virar assim, você nunca leu aquele autor, não? E vamos dizer que é aquele autor bem principal do tema dele. Mas você nunca leu, não? Você estuda isso e nunca leu o autor? Jesus está fazendo isso. Vocês nem ao menos leram? E ele está especificamente apontando para a ação de Davi e seus homens quando comeram os pães da proposição lá em 1 Samuel 21. Esse pão era um pão preparado de modo especial e destinado para o uso do templo. Somente os sacerdotes poderiam comer desse pão. A mais ninguém era permitido. Isso era uma lei cerimonial. Está lá em Levítico. Então, a ação de Davi, tecnicamente falando, era uma quebra da lei. Uma quebra da lei cerimonial. No entanto, a necessidade do grupo naquela situação sobrepujava os detalhes legais da lei e ninguém o culpava. Não houve profanação por parte de Davi e de seus homens. E o sacerdote naquela situação também não o reprimiu. O sacerdote entendeu. Então Jesus aponta para essa ação. Vocês nem ao menos leram o que fez Davi lá em 1 Samuel 21? O segundo ponto que Jesus aponta, e esse aqui é o ponto terrível, o outro ponto já era terrível, esse aqui é mais terrível ainda. É uma justificativa bem diferente. Jesus diz que ele, o Filho do Homem, o título divino, messiânico de Daniel 7, ele era o Senhor do sábado. Agora lascou. Jesus está chegando para um fariseu e está dizendo que ele é Senhor do sábado. E essa é uma alegação extraordinária, irmãos, pois o sábado era divinamente instituído. Foi o próprio Yahvé quem instituiu o sábado, e o sábado pertencia exclusivamente a ele. Então, quando Jesus diz ser o Senhor do sábado, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele ocupa o lugar e afirmando ser Deus. Ao declarar Senhor do sábado, Jesus afirma sua divindade, sua autoridade para interpretar a lei. Como o fariseu ficou naquela situação? Deus? Tu não é o filho de José, o carpinteiro? A gente conhece suas irmãs, seus irmãos. O que você está falando aí, doido? E aí Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Para Jesus, se Davi podia sobrepujar a lei sem culpa, quanto mais ele, o filho de Davi, que é Senhor, que é Deus, poderia passar por cima de um regulamento sabático totalmente injustificado e cheio de invenções humanas. Está vendo como foi o início da polêmica? Está vendo por que os fariseus tinham tanta raiva de Jesus? Esse era um tema muito espinhoso. E é como se Jesus passasse igual um tsunami passa num castelinho de areia.
por cima da teologia daqueles homens. Esse é o cenário que dá os contornos dramáticos à passagem que nós estamos analisando hoje, que você precisava saber, porque esses temas vão voltar agora no texto que nós estamos investigando, e é exatamente aqui, como eu disse, que nós veremos que Jesus enfatizou ser o Senhor da adoração. Isso é uma questão de vida ou morte, irmãos, e da adoração certa, correta, no lugar certo, flui bondade e misericórdia para o próximo. Deve ser assim. E nós vamos adentrar esse texto utilizando-se de 3 partes, de 3 divisões nele. A primeira parte diz assim: veja o conflito e a tensão num sábado qualquer, que vai dos versos 6 a 7. Vamos ler mais uma vez. Versos 6 a 7. Aconteceu que, em outro sábado, a polêmica inicial teria sido alguns dias atrás. A gente não sabe necessariamente quanto, mas diz que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Eu gosto de enxergar, até esse versículo, eu gosto de enxergar esses versículos, como uma ênfase, como um destaque que Lucas está dando aqui. O evangelista acabou de contar para a gente, lá nos versos iniciais, o início da polêmica de Jesus com os fariseus a respeito do sábado, e agora ele repete o tema, o assunto central dessa tensão, só que dessa vez ele cita um outro sábado, um novo cenário e uma nova ocasião. Parece que ele está querendo enfatizar a lição ao acrescentar a história de um milagre que Jesus fez no sábado. É como se ele dissesse assim: vocês viram o que aconteceu no outro sábado? É? Vocês ficaram chocados com o que vocês ouviram? Que Jesus é Deus? Que Ele tem poder e autoridade para interpretar a lei? Que Ele é Senhor dos... Vocês ouviram isso? Tá bom então. Aprenderam o ensino? Agora eu vou te dar uma nova história. Uma demonstração prática da soberania de Cristo sobre o dia e sobre a enfermidade. E se vocês ficaram chocados com o que aconteceu lá atrás, vocês vão ficar muito mais chocados com o que Ele vai fazer agora. É isso que o Lucas está dizendo para você. Mas olha que interessante. À medida que a história avança, nós vemos o conflito de Jesus com os fariseus aumentando. Porque nos versos 1 a 5, os fariseus dirigem a acusação aos discípulos. Mas Jesus toma a palavra e acaba fazendo as declarações que a gente acabou de ler. Agora, nos versos 6 a 11, não é assim. A atenção dos fariseus e dos escribas está sobre Cristo. O verbo observar, no versículo 7 aí, significa literalmente olhar, observar muito atentamente. E o que os escribas e os fariseus estão fazendo é querendo achar matéria de acusação contra Jesus. E eles estão fazendo isso de modo deliberado, de modo direto. Então nós somos elevados ao drama dessa cena quando nós ficamos sabendo que nesse dia, nesse lugar, nessa sinagoga, nesse exato momento, tem um homem cuja mão estava ressequida. Aí você pensa: Jesus, tu vai arrumar problema, né? O senhor não aguenta. Sábado, uma pessoa precisando de cura, os fariseus te olhando. E Jesus está ali também. Ele sabe que ele já havia arrumado problema com os fariseus antes. Mas Jesus é Jesus, né? Jesus é Jesus. Ressequida aqui nesse texto, que é a descrição da mão desse homem, significa literalmente seca. É uma palavra que é utilizada para se referir a plantas ou a madeira. Quando a madeira está seca, quando a planta está seca, utiliza essa palavra aqui do grego que Lucas utilizou. Mas um detalhe que Lucas acrescenta, que é muito interessante, e que os outros evangelhos sinóticos não relatam, só Lucas fala isso, é que a mão seca deste homem era a mão direita. E se você gosta de Sherlock Holmes, como eu gosto, você sabe que os detalhes são a coisa mais importante. E você precisa prestar atenção nos detalhes. Por que isso é importante? Por que a descrição da mão direita só em Lucas é importante?
Aqui faz bem a gente entrar um pouco na cultura hebraica, para que a gente entenda o que ele está querendo nos passar, para que a gente entenda o drama que ele está querendo nos adentrar. A mão direita, na cultura hebraica, o estar à destra, e aí agora você vai recordar, significa o quê? Significa lugar de poder, de autoridade, lugar de honra. A mão direita é a mão pura. É a mão que recebe a promessa, é a mão que dá a bênção. A mão direita é algo muito importante. Inúmeros textos da Escritura vão passar essa ideia para a gente. Vão passar a ideia dessa metáfora. O Salmo 16:8, por exemplo, diz assim: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O Salmo 73, versículo 23, diz assim: no entanto, estou sempre contigo, Senhor. Tu me seguras pela minha mão direita. Em Gênesis 48, Jacó, quando vai abençoar os filhos de José, o que ele faz? Ele coloca a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. Aí vem José e fala assim: não, pai, o senhor errou, é trocado. E ele diz: não, tá certo. A mão direita, a bênção principal, está na cabeça de Efraim e a outra está na cabeça de Manassés. Por fim, o Salmo 137, versículo 5, diz algo muito interessante. Diz assim: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Como você acha que esse homem era visto? Como você acha que as pessoas olhavam para este homem? Além do preconceito que ele já sofria por causa da deficiência que ele tinha, ainda era na mão direita. Esse cara era um amaldiçoado. Ele se esqueceu de Jerusalém. Ele fez alguma coisa, por isso que ele está assim. Deus está castigando ele, ele é um miserável. Provavelmente ele não conseguia trabalhar, porque ele não conseguia usar plenamente as suas mãos. Ele ficava com certeza à margem nesse sentido. E certamente ele sofria de muitas coisas até aquele momento. A sua cultura não o ajudava. E ele parece que, eu sofri o castigo de Deus mesmo. A minha mão direita está seca, eu estou perdido. No entanto, mesmo com o sofrimento daquele homem, a mão dele, a mão seca dele, parece indicar um processo de uma atrofia muscular, algo que vai degenerando, mas que não necessariamente impactaria na vida dele. Não era uma doença fatal que ele corria risco de vida. E isso é importante, irmãos, porque as duas escolas rabínicas daquele tempo, os discípulos de Shammai, com a sua interpretação mais rigorosa do sábado, e os discípulos de Hillel, com a sua interpretação mais ampla, os dois, mesmo com as diferenças, eles aprovavam uma regra que dizia que você pode curar no sábado. Só que você só pode curar no sábado se tiver risco à vida da pessoa que você está curando. Essa era uma regra muito bem estabelecida. Todos aceitavam. Será que Jesus vai se opor a isso? Quem é Jesus para se opor a isso? Quem é Jesus para se opor às tradições dos homens? É por isso que eles, escribas e fariseus, inimigos de Jesus já nesse momento, o estavam observando ele de perto. Faz aí para você ver o que a gente vai fazer com você. Segundo a visão deles, Jesus já tinha dito atrás que ele tinha autoridade e poder para perdoar pecados. Jesus já comia com publicanos e pecadores. E Jesus já descumpria observâncias sabáticas que eles tinham instituído. Então eles já eram inimigos. Eles estavam observando Jesus de perto. Esse caso pode esperar, Jesus. Esse homem não corre risco de vida. Por que você não faz isso em outro dia? Deixa ele aí, se dobre às nossas interpretações e tradições. Mas Jesus é Jesus, você sabe, né? E aí é como se Jesus dissesse: não, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou Deus. Sou o Senhor da adoração. E a adoração de vocês está no lugar errado. Eu é que tenho autoridade para interpretar a lei. Então, diante do conflito e da tensão desse sábado qualquer, que nós não sabemos exatamente, é Jesus quem toma a iniciativa e a ofensiva contra os fariseus. No time de Jesus contra os fariseus só tem atacante. Só tem atacante. Não tem ninguém defendendo, só tem atacante.
E ele vai para cima. A gente vai ver isso na próxima parte. Mas aqui eu já queria pontuar uma aplicação para nós. Cuidado. Cuidado para não tropeçar se você segue Jesus pelos motivos errados. Cuidado para não tropeçar se você segue Jesus pelos motivos errados. Não se segue a Cristo buscando encontrar faltas nele. Não se segue a Cristo buscando observá-lo para achar acusações contra o Senhor. Você vai tropeçar e cair de cara no chão. Se segue a Cristo sabendo que Ele é Senhor, sabendo que Ele é Deus. É Ele que detém a autoridade, Ele é digno. E você se aproxima dEle com temor santo e com reverente adoração. É assim que você encara Jesus. Cuidado, irmãos. Cuidado para não seguir a Cristo pelos motivos errados. Você vai tropeçar e cair de cara no chão. É o que esses homens estavam fazendo. E a gente precisa ter cuidado com isso. Conflito e tensão num sábado qualquer. Essa foi a nossa primeira parte. Vamos adentrar mais um pouco? Versículos 8 a 10, eu coloquei assim, ponto 2. Provocação deliberada e ato de misericórdia ao mesmo tempo. Olha só o que diz a palavra de Deus, versículo 8. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: eu vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Jesus toma a ofensiva. Claro que ele sentiu o desafio. Claro que tinha um problema no ar. Mas Jesus está enfrentando diretamente. Quando Lucas diz, Jesus conhecia-lhe os pensamentos, é como se ele quisesse dar uma ênfase no ponto que está sendo afirmado aqui: Jesus é Deus. Ele está mostrando para nós a divindade do nosso Senhor. Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens. E então ele chama aquele homem da mão ressequida: levante-se, vem para o meio. Nada de sombras, nada de se esconder. Não é para ter dúvida daquilo que eu vou fazer aqui, é para que todos vejam. Jesus está atacando. Aqueles fariseus estão observando. No time de Jesus só tem atacante e parece que é só atacante argentino, porque provoca demais. Provoca demais. E Jesus está, e aí? É isso mesmo. É isso mesmo. É provocação deliberada. Isso também é ato de misericórdia. Como o texto diz, Jesus faz uma pergunta aos fariseus e aos escribas. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Não são vocês que gostam de dizer o que é lícito, que gostam de dizer o que é correto, que gostam de dizer o que é permitido? Vão, especialista, dê a opinião de vocês aí. É uma pergunta tão óbvia que uma criança pode responder, não é? O que uma criança responderia? O que vocês responderiam, crianças? É lícito salvar uma vida ou perder a vida? Vocês vão dizer, salvar a vida. Óbvio, óbvio, Jonatas, é claro que é salvar a vida. Até uma criança poderia responder isso. Porque na lógica de Jesus, se é certo fazer o bem em qualquer outro dia, como a Escritura largamente afirma, não seria correto também fazer o bem em dia de sábado? Era precisamente para isso que o Antigo Testamento apontava. Todos precisavam fazer o bem, em referência a Deus, em amá-lo, servi-lo, separar aquele dia para deleitar-se nele, para adorar o Senhor. E também amar, servir, ajudar o próximo. Fazendo o quê? Libertando da escravidão, dando de comer, ofertando vestimentas, entre outras coisas. É isso que Deus quer, é isso que Deus enfatiza. E esse era o contexto de jejuns e observâncias sabáticas. Irmãos, isso estava na lei. Isso estava no Antigo Testamento.
Essas pessoas estavam cegas, o lugar da adoração deles está no lugar errado, eles não conseguem enxergar. Isaías 58, versículos 5 a 14, é um texto longo, mas vale a pena nós lermos ele inteiro. Você precisa só ouvir o que eu vou dizer agora. Diz assim: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso de jejum? De dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? E aí o Senhor vai especificar: que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres, desabrigados, e que se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e o Senhor dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará, fartará a tua alma, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isso é Isaías. Eles não tinham o Antigo Testamento? Eles não leram isso? Deus sempre instara com Israel a empregar o dia de sábado para o mesmo propósito que Jesus estava fazendo aqui agora. Mas eles não conseguiam enxergar. Eles eram especialistas e encontravam falta em Jesus. Mas Jesus não para por aí. Jesus não só confronta isso neles, Jesus é mais fundo. Ele provoca mais. Ele vai mais dentro do cerne da questão. E ele pergunta a eles assim: é lícito salvar a vida ou deixá-la perder? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Ou em outras traduções, fazer dano, destruir a vida? A primeira coisa que Jesus está ensinando a eles aqui é que não existe posição de neutralidade. E Jesus está falando isso para você também. Não fazer o bem para Jesus é fazer o mal. Não existe caminho do meio, não existe em cima do muro aqui para Jesus. Faz bem nós lembrarmos de Tiago 4,17, que diz o quê? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É isso. Se você sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Ah, Senhor, mas eu não estou fazendo nada. Está pecando. Então, para Jesus, não tem esse meio termo. Ou é salvar a vida, ou é destruir. Ou é fazer o bem, ou é fazer o mal. É isso que Jesus mostra a eles. Não existe caminho intermediário entre as duas coisas. E a segunda coisa que Jesus revela com a pergunta a eles é que fazer dano e destruir a vida nos outros dias da semana era totalmente impróprio. Que dirá no dia separado para honrar a Deus e semear compaixão ao próximo? E fazer dano era exatamente o que aqueles homens estavam fazendo. Em que sentido eles estavam fazendo? Claro, eles estavam fazendo dano e fazendo mal quando eles estavam se opondo à cura daquele homem no dia de sábado. Mas mais do que isso, muito pior é que eles estavam naquela situação buscando a acusação contra Jesus e se engajando na tarefa de matar o Messias. O relato de Marcos sobre essa mesma cena diz assim: eles, fariseus e escribas, conspiravam sobre como lhe tirariam a vida. O que Jesus está dizendo para aquelas pessoas é o seguinte: é lícito, no sábado, fazer o bem e salvar a vida como eu estou fazendo?
ou destruir e fazer o mal como vocês estão fazendo agora. Aquele homem e a mim. Vocês são raça de víboras. Vocês são maliciosos, nojentos. A confrontação do Senhor é forte mesmo. A tensão estava pairando no ar. E como diz Marcos 3,5 também, Jesus olha ao seu redor indignado e profundamente triste com a dureza do coração daqueles homens. E por isso, e depois disso, ele vira para o homem da mão ressequida que já estava de pé e que já estava no meio, e diz assim: estende a sua mão. Porque não é só provocação deliberada da parte de Jesus, irmãos, é também explosão de misericórdia. E é ao mesmo tempo. Ele não está ali somente para confrontar os seus críticos, ele está ali também para salvar e para mover o seu coração com compaixão, com poder e graça para um homem que está precisando. Porque ele é Deus, e porque ele tem autoridade de fazer isso, ele pode dar compaixão ao pobre homem que tinha a mão seca havia muitos anos. Provocação e confronto, misericórdia e bondade ao mesmo tempo. Que cena, hein? Estenda a mão. Parece uma ordem desprovida de lógica, não parece? Está com a mão seca? É exatamente o que você não consegue fazer. Estender a mão. Parece impossível. Mas é exatamente isso que ele não conseguia fazer, mas que por obediência à ordem de Jesus ele vai fazer agora. Estenda a tua mão, diz a palavra de Deus. E ele assim o fez. De imediato ele tentou estender a sua mão. E a Bíblia diz que a mão lhe foi restaurada. Ele não duvidou. Ele não achou que Jesus estava zombando dele. Ele não achou que Jesus, esse Jesus está brincando comigo, eu não consigo fazer isso. Não, ele foi e fez. Porque aquele que ordena, irmãos, é o mesmo que dá poder para que a ordem se cumpra. Aquele que ordena é o mesmo que dá as condições para que aquele homem possa fazer aquele ato. Glórias a Deus. Aquele seria um homem que carregaria para sempre em seu próprio corpo o sinal da misericórdia de Deus, realizado no dia separado de adoração ao Senhor. E foi com esse propósito que Jesus sempre intentou que fosse provocação deliberada, ato de misericórdia ao mesmo tempo. Esse é Jesus, o nosso Senhor, em ação no dia de sábado. Essa foi a nossa segunda parte. Provocação deliberada, misericórdia ao mesmo tempo. Esse é Jesus em dia de sábado, irmãos. E só falta uma pequena parte. Ponto 3. A triste, porém esperada, reação dos inimigos de Jesus. Olha comigo o verso 11. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Eles se encheram de furor. Uau! Um milagre assombroso, né? Jesus está restaurando a vida de um homem. Que cura maravilhosa. Como nós devemos reagir a isso? Glórias ao Senhor, louvor a Deus, gratidão ao Senhor. Não por esses homens. Eles reagem com ira, com furor. Eles estavam cegos. Mergulhados na dureza do próprio coração pecador. O poder de Deus expresso na frente deles e eles não se dobram. Jesus curando, mostrando que é Deus, o único digno de adoração, e eles não se dobram. Mas também não tem nada que eles possam fazer, tem? Eles eram especialistas ali. Jesus perguntou a eles: o que é lícito? Respondam. E o que eles fizeram? Não fizeram nada, não falaram nada. Ficaram em silêncio. Aí Jesus foi lá e fez um milagre. Então não tem nada que eles possam fazer. Mas a pergunta de Jesus e a cura que Jesus acabou de fazer mostra para todos ali o que esses homens realmente eram. Líderes que consideravam de mais valor suas regras, suas invenções do que a lei divina do amor, que é o princípio. Que é o princípio que a gente tira da lei. Eles estavam mais preocupados com as suas tradições do que o bem, do que com o bem, do que com a misericórdia. E o milagre os expõe.
mostra quem eles realmente são. De forma muito mais profunda, quando aqueles homens preferiram seguir as suas regras, as suas tradições naquela situação, o que eles estavam revelando era que o centro da adoração deles estava no lugar errado. E que lugar é esse? No final das contas eram eles mesmos. Eram as regras deles. Eram as tradições deles. Quando eles preferiam isso, eles estavam mostrando: nós nos adoramos. Irmãos, esse é um lugar terrível. Isso é matéria de vida ou morte. Olha o que acontecia com esses homens. A reação deles é porque eles adoram a si mesmos. Eles não conseguem se alegrar com o que Deus faz, porque o lugar da adoração deles está errado. O Senhor da adoração está ali, Jesus. Mas eles não conseguem enxergar. Está tudo contaminado o que vem desse centro de adoração, porque eles não estão olhando para o Senhor certo. Porque se tivessem adoração verdadeira, eles dariam bons frutos. Porque da adoração verdadeira a Jesus Cristo brota um coração transformado. Eles seriam capazes de entender pela graça de Deus. Irmãos, atos de misericórdia, atos de bondade, de verdade, genuínos, só pode vir de um coração transformado. Isso pode ser chocante para a nossa sociedade. A Bíblia diz, com todas as palavras, que tudo que não provém de fé é pecado. Sabe como é que está isso no grego? Na classe de membresia tem aprendido isso. Está bem assim, tudo que não provém de fé é pecado. Está desse jeito. Tudo que não provém de fé é pecado. Atos de misericórdia e bondade, de verdade, com o objetivo de glorificar a Deus e não glorificar o homem, só podem ser produzidos por um coração transformado. E um coração transformado só pode ser produzido pela graça de Deus. E um coração transformado também adora em espírito e em verdade o Senhor da adoração, que é Jesus Cristo. Eles seriam capazes de entender isso. A reação deles mostra onde está o centro da adoração. Eu quero apontar 3 aplicações para vocês. A primeira delas é com referência ao dia. Ao dia do Senhor e a questão do sábado. Como eu falei lá no início dos pedidos de oração, nós temos estudado isso às terças-feiras. O pastor Maurício tem exposto isso a partir da nossa confissão de fé. A confissão de fé batista de 1689. E o ensino é que o dia do Senhor não é o sábado cristão. O que significa isso? Significa que os crentes não são obrigados a observar o sábado. Por quê? Porque o sábado era um sinal da aliança mosaica. A aliança mosaica e o sábado, como sinal da aliança, não são mais aplicáveis ao crente como mandamento, como obrigação de observância, porque a nova aliança de Cristo chegou. Então, argumentar que o sábado é necessário para a salvação é um ensino contraditório ao Evangelho. Se alguém virar para você e falar que você precisa observar o sábado, porque você, se não observar o sábado, você não pode ser salvo, essa pessoa está mentindo. E isso é contrário ao Evangelho e deve ser resistido. Paulo deixa isso bem claro em Romanos 14:5, Colossenses 2, 16 a 17. E o ensino é: o sábado passou agora que Cristo veio. Naturalmente, presta atenção, é sábio que os crentes descansem. E um princípio que poderia ser derivado do sábado para os crentes é que os crentes devem descansar regularmente. Nós precisamos descansar. Então, esse princípio pode ser observado. Mas o Novo Testamento não especifica quando nem o período de tempo que esse descanso deve ocorrer.
Aí você pode fazer a pergunta: ué, mas Jonatas, isso significa que então não há nenhum dia de adoração reservado sob a nova aliança? Eu vou responder: não. Nós temos o domingo. E há muitas evidências no Novo Testamento que apontam que o primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, é visto como o dia do Senhor. Isso é prescritivo para nós porque segue o padrão das igrejas do Novo Testamento, que se reuniam para celebrar no domingo o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Os primeiros cristãos, eles adoravam nesse dia, mas eles não acreditavam que o dia do Senhor cumprisse, o dia do Senhor, o domingo, cumprisse ou substituísse o sábado. Por quê? Porque o sábado apontava para o descanso escatológico que nós temos em Cristo, que os crentes desfrutam em parte agora e que um dia eles desfrutarão plenamente no último dia. Então, quando Cristo vem, quando a nova aliança chega, o sábado cumpre o seu propósito. Porque o sábado era sombra, como diz a Escritura. Sombra para o descanso que nós teremos em Cristo. Nós já temos esse descanso pela salvação que Cristo nos dá, mas um dia nós teremos plenamente o descanso escatológico, como estaremos para sempre em descanso, sem pecado, ao lado dele. Entenderam isso? Se alguém virar para você e falar que você tem que observar o sábado, porque senão você não pode ser salvo, você vai fazer o quê? Com mansidão, humildade, você pode explicar essas coisas para essa pessoa. No entanto, eu preciso fazer outra exortação. Porque aí a pessoa pode virar e falar assim: não, mas agora que não é mandamento mesmo, né, agora está tudo certo. Partiu fazer tudo no dia de domingo e utilizar o domingo como o grande coringa do meu baralho. Então, se eu não tive tempo para trabalhar durante a semana, no domingo eu trabalho. Se eu não tive tempo para sair com meus amigos no domingo, eu saio. Se eu não tive tempo para ver a minha série no domingo, eu vejo. Se eu não tive tempo para fazer todas as coisas que eu deveria ter feito pela semana, no domingo eu faço. Por quê? Porque no domingo não é para salvação, então está tudo bem. Sim, irmãos, o domingo não é para salvação. O sábado não é para essa salvação. No entanto, o povo de Deus deve se reunir regularmente para adoração ao Senhor. Regularmente. Esse não é um princípio que vem do sábado. Esse é um princípio que vem do próprio Senhor no Novo Testamento, que diz que o povo de Deus tem que congregar. Que o povo de Deus tem que estar junto. Se você é unido a Cristo, você é unido ao povo de Cristo. Então você tem que estar sim na igreja. Então não vem com essa conversinha fiada de tipo: eu acredito que na nova aliança, né, os tipos encontram cumprimento escatológico em Cristo. Aí bota umas palavras difíceis para te engambelar. Não acredita nessa pessoa, não. Fala para ela assim: você se arrependa e vem para a igreja, rapaz. Vem cultuar com seus irmãos. Vem ouvir a pregação, vem cantar os hinos, vem servir. O Senhor intentou isso para você. Não é porque você vai alcançar a sua salvação se você fizer isso, nem porque você vai perder a sua salvação. Mas é porque, se você tem um coração transformado pela graça de Deus, você olha o que o Senhor diz na sua palavra e você diz: eu preciso estar com meus irmãos, com a minha igreja. Entenderam? Compreenderam isso? Dois lados da moeda. Tá? Essa é a primeira aplicação para nós. A segunda, nesse ponto, é que Jesus é Deus. Simples. Jesus é Deus. E por isso, Ele é o centro da adoração. Por isso, Ele deve ser o centro da sua adoração. Tire todos os senhores que estão na orla do seu coração e jogue fora. Cristo é o Senhor. Só a Ele pertence esse lugar. Destrua com as imagens. Destrua com as aparências, com os sonhos, com as idealizações que perpassam seu coração. Só Cristo é dono desse lugar. Ele é Deus. E por último, terceira aplicação desse ponto: da adoração correta ao Senhor flui bondade e misericórdia para o próximo. No relato de Mateus, capítulo 12, versículo 7, Jesus coloca uma frase do Antigo Testamento na argumentação dele com os escribas e os fariseus. Ele diz assim: se vocês soubessem o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos, vocês não teriam matado inocentes. Misericórdia quero e não holocaustos.
é relativamente fácil, irmãos, você prestar um holocausto. Você vai lá, pega um animal, sacrifica ele, oferece a Deus, faz o ritual e pronto. Mas misericórdia não é assim. Porque misericórdia brota de um coração transformado. E um coração transformado você não consegue assim. Só o coração transformado, dependente, quebrantado pelo Senhor Jesus Cristo, consegue frutificar, como eu falei, em bondade e misericórdia verdadeiro. É fácil nós nos apegarmos à essência, à cerimônia, e nos esquecermos da essência. Mas o Senhor diz, misericórdia eu quero e não holocaustos. Porque Ele está dizendo, vocês se apegaram ao ritual, vocês se apegaram à cerimônia e vocês se esqueceram da essência. E o que Jesus está falando é que primariamente, Ele não está preocupado com as manifestações externas da sua adoração. O que Ele quer mesmo é o seu coração, é o centro do seu ser, é a totalidade de quem você é. E aqui eu não estou com aquele ensino bobo e barato que a gente vê por aí, que vira e fala, não, mas Jesus está preocupado com o seu coração, Ele não está preocupado com aquilo que você faz. Não estou falando isso, isso é mentira. Eu estou dizendo que primariamente o Senhor quer ser o centro do seu coração, e aí sim as manifestações externas da sua adoração frutificarão em boas coisas. Porque com a totalidade do ser, que é o seu coração, e é esse sentido que eu estou usando, a palavra coração, o sentido que a Bíblia usa, a totalidade da existência humana. Se a totalidade da existência humana, que é o coração, estiver transformado, o exterior também será conforme a vontade do Senhor. Você precisa entender isso, irmão. Você precisa entender isso. A adoração correta ao Senhor flui bondade e misericórdia para o próximo. David Foster Wallace diz assim, não existe algo como não adorar. Lembra? Todo mundo adora. A única opção que nós temos é decidir o que adorar. E o motivo é, todo objeto de adoração te engolirá vivo. A adoração dos fariseus estava no lugar errado. E por isso, eles estavam sendo engolidos vivos, consumidos pelo seu próprio coração orgulhoso e egoísta. Eles não reconheciam o Senhor, suas tradições revelavam mais claramente que a adoração que eles estavam prestando era a eles mesmos. Mas nós sabemos que esse não é o caminho. Você sabe que esse não é o caminho. Eu gosto muito do David Foster Wallace. E eu acho que ele acerta em cheio em muitas coisas. Mas ele não tem a visão clareada pela revelação. Existe alguém que nós podemos adorar e que não nos engolirá vivos. Na verdade, esse alguém se entregou para ser engolido vivo por nós. Lá no madeiro, ele foi engolido pela morte, tragado, por causa de homens e mulheres que não tinham só a mão direita seca, mas que tinham os corações secos, rebeldes, mortos em delitos e pecados. Esse alguém é Jesus, irmãos. Ele é o Senhor da adoração. Ele é o centro de tudo. É pelo Evangelho que nós o conhecemos. É pelo Evangelho que nós o abraçamos. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. E é esse mesmo Evangelho que nos diz que o inimigo que o engoliu também foi tragado pela aurora da ressurreição. Jesus abriu um buraco na morte, irmãos, e agora chama para que você entre com Ele. Vamos passar confiantemente. Ele já venceu. A promessa que nós temos agora é que se adorarmos este Senhor, nós não seremos engolidos vivos, mas nós seremos como Ele. Nós seremos conformados à sua imagem. E claro,
Do nosso interior fluirá bondade, misericórdia e amor, como testemunho daquilo que foi feito, daquilo que aconteceu em nossos corações. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor, Cristo, Filho do homem, Tu és o Senhor da adoração. Tu és digno, Senhor. O Senhor tem toda a autoridade. Ó Pai, regule a bússola do nosso coração para que ela esteja apontada somente para Ti. Regula, Senhor. Sabemos que somos falhos, pecadores. Nós não confiamos em nossa própria carne, nosso próprio braço. Nós confiamos no Senhor. Regule o nosso coração para adorar somente a Ti. Ah, Senhor, que toda adoração, que toda glória, que todo louvor seja Teu. E que dos seus filhos flua bons frutos também para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.